da natureza humana, ou seja, sentimentos nato do ser humano, é a raiva. Eu vou fazer uma série de vídeos falando desses sentimentos que fazem parte da natureza humana, mas que foram classificados como sentimentos ruins. Ou seja, foram analisados somente pela parte ruim, né, que nós criamos desses sentimentos. Eu vou citar aqui alguns desses sentimentos nativos, né, do ser humano, que é orgulho, autoestima, vaidade, auto-amor, egoísmo, raiva, inveja. Esses são alguns dos sentimentos que fazem parte da natureza humana, que vai depender do uso que nós fazemos deles, né? E hoje eu quero falar especificamente do sentimento de raiva. Muita gente tem vergonha de sentir raiva, né? Tem vergonha da reação que pode causar um sentimento de raiva, né? Ou seja, o que as pessoas vão falarem, nossa, eu fiquei com raiva, eu me alterei, né? Bom, a raiva ela pode ser tardia, né? E ela pode ser assim, instantânea. Ou seja, você pode ter um sentimento de raiva muito tarde. Ou seja, depois de você ter sido ofendido ou ofendida, é que você vai colocar para fora esse sentimento de raiva, né? Geralmente, quando você não reage diante de uma agressão, seja ela moral, psicológica, emocional, física, quando você não reage no momento exato, você guarda isso dentro de você. É aí que o sentimento de raiva ele passa a ser o sentimento de mágoa. A mágoa é o quê? É o sentimento de raiva guardado dentro de nós, né? Muitas pessoas têm receio de sentir raiva, né? E aí elas guardam dentro de si. Veja só, não é que o indivíduo não ficou com raiva, a pessoa ficou com raiva. Ela só não exteriorizou, não colocou para fora, exteriorizou esse sentimento. Por quê? Muitas vezes por orgulho, né, por receio da opinião alheia, né? Mas a raiva é um sentimento de autoproteção. Você pode achar que a raiva é o que? Eu parti para a violência diante de uma agressão. Não. A raiva era um sentimento de impulso, que vai fazer você tomar uma atitude. Seja uma atitude de autodefesa, de você não permitir que o outro agrida a sua integridade, que o outro faça o que quer com você, né? Mas toda vez que você não usa esse sentimento de raiva, vai virar mágoa, então vai ficar guardado dentro de você. E uma hora esse sentimento vai explodir, geralmente com a pessoa errada no momento errado, mas ele vai explodir, porque você vai guardando, vai guardando, vai guardando, uma hora aquilo, né, explode, porque você guarda dentro de você. Agora só, imagine só, dar um exemplo aqui do sentimento de raiva bem usado, né? Usado corretamente. Imagina lá onde tem um alce na floresta, lá, né? O alce está lá, e aí de repente vem um leão, né? Para querer comer, né? Caçar o alce, né? Então, o que o alce faz? Ele foge, ele corre, né? Ele tem aquele impulso de autodefesa, certo? E aí então ele vai lá, o leão tenta comer, não consegue. Agora veja só, o que você acha que o alce vai ficar pensando depois de ter escapado do leão? Será que ele vai ficar pensando assim, poxa, eu vou me vingar daquele leão? Onde já se viu querer me matar, né? Eu vou armar uma cilada para ele, eu vou me vingar. É claro que o alce não vai fazer isso. Por quê? O alce ele usou ali por instinto, o instinto de defesa, o instinto da raiva, que é uma atitude, né, de autoproteção.
Diferente do ser humano, né, o alce ele não guarda a questão da mágoa dentro de si, porque ele não tem um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo, né, o sentimento de arrogância. Agora, o ser humano não. O ser humano, quando ele sente uma agressão, se você não reage da forma correta na hora da agressão, aquilo vira mágoa. E a mágoa, ela sempre vai carregar ali um plano de vingança. Por quê? Nessa agressão, dependendo da pessoa, você pode ter ferido ali o orgulho exagerado, a chamada arrogância do indivíduo. Então, você não reagiu, mas aquele sentimento ficou ali guardado e vira mágoa. E mágoa não é bom, porque mágoa produz, né, é, 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 energias ruins para a pessoa, ataca o sistema de hormônios da pessoa, é, causa problemas estomacais, úlcera e uma série de outras doenças que é o sentimento nutrido de raiva, de mágoa dentro de você. Então, sentir raiva não é um problema. O problema é quando você guarda essa raiva dentro de você e a posteriori você vai é, é, descontar isso em uma pessoa que aparentemente seja mais frágil ou numa explosão sua, né? A gente acaba colocando para fora tudo isso. Mas por quê? Porque no momento exato da agressão, seja ela psicológica ou física, você não colocou limites, você não colocou um basta, né, nesse tipo de agressão. Mas por que você não colocou um basta nesse tipo de agressão? Geralmente, a gente sempre se coloca na posição de ser agredido, muitas vezes, né? A gente permite que o outro invada o nosso espaço e nós não reagimos. Não quer dizer que a gente não teve raiva. Todo ser humano tem raiva. Que o sentimento de raiva é um sentimento de impulso de autodefesa. Então, você precisa usar essa energia da raiva para se defender. Mas ela precisa ser, muitas vezes, preventiva. O que é preventiva? Você, no primeiro ato de agressão da pessoa, você já dá um basta ali, de não permitir que a pessoa te agrida. Agora, se seu estado emocional estiver muito desorganizado, se você tiver com aquele sentimento de baixa estima, sentimento de culpa, de autopunição, é claro que você vai permitir que o outro te agrida e você não vai conseguir reagir. Por quê? Você está com aquele sentimento de autopunição. O sentimento de autopunição faz com que nós não reagimos à agressão do outro. Então, a raiva, ela continua ali, mas ela continua contra você mesmo, né? Então, muita gente tem receio de dar um basta a uma situação, porque ela tem medo da reação das pessoas. Até mesmo no meio social, quando uma pessoa ela é agredida, ela tem medo de reagir ou vergonha da opinião alheia sobre aquela reação que ela possa ter diante daquilo. Mas quando você não dá um basta em uma agressão, seja de qual tipo for, quando você não dá o basta nisso, o outro sempre vai invadir seu espaço, ele sempre vai mais longe, vai mais longe, vai mais longe. Por quê? Você não usou o sentimento da raiva, que é o sentimento de autoproteção. Você está permitindo que o outro te agrida de alguma forma. Tá? Mas em dado momento, de tanto você guardar aquele sentimento dentro de você, uma hora aquilo explode e você não sabe de onde veio. A gente vai guardando dentro da gente. Aí você às vezes se surpreende por uma reação enérgica sua diante de uma pessoa. E aí depois vem aquele sentimento de culpa. Poxa, eu descontei, ou eu agredi uma pessoa que não merecia. Por quê? Sentimento de raiva guardado dentro de si, que virou mágoa, e a gente não colocou no momento certo um limite, um basta, você não reagiu. Né? Mas essa questão de você reagir perante uma agressão está muito relacionada ao sentimento de autoestima. Quando você tem esse sentimento de autoestima, você se autoprotege. Você não permite que o outro invada a sua integridade.
porque você se ama, você quer o melhor para você, você